Olá! Uma jornalista que ganhou o Brasil e o mundo tornando públicas histórias de famosos e anônimos. Uma escritora que retrata o comportamento humano, o universo feminino, as alegrias e agruras da vida. Eu estou falando de Leila Ferreira, mineira de Araxá, que acaba de lançar seu 5º livro e vai bater um papo com a gente hoje. Seja bem-vinda ao Geração, Leila. Obrigada. Muito obrigada. Vamos conversar um pouquinho sobre o que ninguém nos ouça, né? E também estão com a gente aqui os alunos do primeiro período, né, de jornalismo do UniBH. Prazer recebê-los aqui. Vamos ajudar com as perguntas com a Leila, né? Antes da gente começar o nosso bate-papo, vamos saber um pouquinho mais sobre Leila Ferreira. Leila, já são 1.600 entrevistas só no Leila Entrevista, que era o programa da Rede Minas. As pessoas já te chamaram de Leila Entrevista? Pois é, Fernanda, acabou virando meu sobrenome, até e-mail que eu mandava para amiga minha, eu assinava Leila Entrevista, agora eu assino Leila Entrevistava, né? Mas virou tanto meu sobrenome que eu conto, uma vez eu entrei numa loja dessas de produto de R$1,99 em Belo Horizonte, eu vi que tinha uma vendedora me olhando. Aí, de repente, ela chegou perto e falou, você é aquela Leila Entrevistas? No plural, né? Eu falei, gente, não é que ela tem razão, porque eu acho que eu sou a soma da pessoa que eu era antes de fazer o Leila Entrevista, com as histórias e as falas desses 1.600 entrevistados, né? Porque cada pessoa que você entrevista, e vocês que vão ser jornalistas vão sentir isso muito, cada pessoa mexe com você de alguma forma, ou porque ela te ensina, ou porque ela te emociona. Todas as pessoas entrevistadas passam a fazer parte do que você carrega dentro de você mesmo. Nosso programa começa a apresentar hoje uma série especial gravada no interior de Minas Gerais. Seu Joaquim divide sua vida entre a família, a terra, o gado e uma paixão antiga, os versos. Qualquer tempo bem me lembro numa cheia de setembro. Eu, meu primo e meu cunhado, nós pescava de barranco, bagre, mandim, chorão branco, mas não pescava o dourado. Aquela sabedoria, né, do alto dos seus 106 anos de idade, aquela sabedoria, Era uma entrevista encantada, tinha um clima de encantamento ali, que eu saí de lá chorando, eu não queria sair. A senhora é feliz? Graças a Deus. A felicidade aí, por que eu não sou? Eu fui criada numa casa muito simples, muito simples, que tinha um fogão de lenha, um banco do lado, não tinha sofá na minha casa. Eu lembro que eu pedi de presente 15 anos um sofá para poder sentar com o namorado, porque namorar na cozinha não ia ser muito adequado. Então, as conversas na minha casa aconteciam na cozinha, do lado daquele fogão de lenha vermelho. E ali era aquilo mesmo, minha mãe me obrigava a ir para a rua brincar, porque eu não queria, eu achava a coisa mais interessante do mundo ficar ali ouvindo as histórias, né? Aquelas narrativas de vida, né? Eu pequena ia emendando os pedaços, uma história triste, uma história alegre, um drama, uma conquista, né? Então, naquela cozinha cabiam tantos sentimentos, tantos pedaços de vida, né? Que eu achava a coisa melhor do mundo e emendando aqueles retalhos. E quando eu fui fazer o Leila Entrevista, eu me lembro, o programa tinha um diretor, eu falei, olha, eu aceito ficar, porque ele falou no primeiro dia, falou, você deixa o entrevistado falar muito, tem que interromper mais. Eu falei, não. Eu só fico se eu puder conversar igual as pessoas conversavam na cozinha da minha casa. Deixa ele à vontade. Eu quero uma conversa mineira, não vou interromper ninguém, não vou ficar acuando entrevistado, eu quero uma conversa do interior de Minas. E assim foi. A paixão pelos filmes, o sonho de fazer cinema e a história incrível de um servente de pedreiro que já dirigiu vários filmes. O Homem Sem Lei. Esse filme foi feito 2 dias. Você também fez letras, né? Fiz. Quer dizer, isso tudo, toda a sua trajetória é um resumo disso aí, né? Da sua experiência com o curso de letras, você foi professora Sim. também, né? Sim. Como a sua mãe, e depois no jornalismo. A minha mãe era professora de português
Mas eu falo que eu confundi, Fernanda, porque a minha mãe era tão amada pelos alunos que o que eu queria, na verdade, era ser amada, não era ser professora. Então eu dei aula alguns anos, mas eu pensei, não é isso, não é isso. Eu sou fascinada pela linguagem, mas eu não queria ensinar a linguagem, eu queria usar a linguagem jornalisticamente. E tinha 2 irmãos jornalistas, e aí anos depois é que eu fui para a UniBH para fazer jornalismo, e fui repórter de rua, mas a reportagem de rua era muito para mim. Tem isso que os meninos vão ter que descobrir, né? Pois é. Cada um tem um perfil. Né? Porque você pode fazer 1000 coisas no jornalismo. Mas por que o jornalismo? Eu acho que o jornalismo primeiro porque eu sempre fui uma pessoa muito curiosa em relação ao ser humano. Isso que começou nessa cozinha, essa coisa de prestar atenção nas histórias dos outros, nos sentimentos dos outros. E o jornalismo, eu acho que é uma forma de você fazer uma ponte entre histórias diferentes. Então você pega um fato, uma pessoa que tem uma história interessante e leva aquela história para outras pessoas, né? Eu achava muito rica essa possibilidade de ser essa ponte. E o jornalista também tem que ter uma certa dose de ingenuidade ou idealismo, que é você pensar que vai conseguir mudar o mundo de alguma forma. Eu sempre fui muito idealista, sempre tive muita vontade de ver um país mais justo, uma sociedade mais justa. Então eu acho que o jornalismo pede isso também, essa vontade de tentar mudar o mundo. Mesmo que o mundo seja o seu entorno de 4 metros quadrados, sabe? Mesmo que seja mostrar a experiência daquela pessoa, que sendo a benzedeira que você entrevistou lá, a Saluísa, ou sendo um famoso, transformou o universo dela de alguma forma, né, Leila? É você pegar aquela pessoa que você acha interessante por alguma coisa e mostrar para os outros e falar, tire daí alguma conclusão, né? Eu tinha muito essa vontade e hoje eu não estou atuando como jornalista mais, porque hoje eu deixei a televisão para poder escrever mais e faço palestras também, rodo aí esse Brasil todo palestrando, entre aspas. Mas os 20 e tantos anos em que eu pratiquei, que eu exerci o jornalismo, né? Eu acho que era isso, quer dizer, você encontra tanta coisa interessante que pode mudar a cabeça de tanta gente. Os personagens que eu entrevistei, essa Saluísa, né, que parecia um personagem do Guimarães Rosa falando, a benzedeira lá no Vale do Jequitinhonha. E aí você pega, da Saluísa, você pega o Sidney Sheldon, que era o escritor que mais vendia livros no mundo. Eu fui lá na mansão dele, na Califórnia. Do mesmo jeito que ele mostra uma coisa interessante, a Saluísa mostra. O servente de pedreiro do interior do Espírito Santo, que talvez tenha sido o melhor dos meus 1.600 entrevistados, né? Que o sonho dele era fazer filme de bang bang, e ele é analfabeto, sem dentes na boca. E ele conseguiu e virou um cineasta e passa os filmes na praça, né? São pessoas maravilhosas que têm muito o que ensinar. Vamos para um rápido intervalo? Já já a gente volta com as perguntas dos meninos, falando um pouquinho mais também do livro novo da Leila e dessa faceta escritora também. Geração volta já já.